Olá, o assunto de hoje no Gente.com pode abrir ou fechar portas. Nós vamos falar sobre marketing pessoal com um especialista na área. E você vai saber quais são os passos indispensáveis para desenvolver uma boa imagem, seja no trabalho, nas rodas de amigo, nos relacionamentos em geral. O nosso convidado é o professor Adriano Barbosa, fundador de uma agência especializada em comunicação e marketing para pessoas. Obrigada pela participação, professor. Um prazer falar com você. Obrigado, o prazer é meu. Bom, então vamos lá. Nossa imagem pode atrair ou afastar as pessoas de Pode, nós? pode. Vai depender do que você quer transmitir, vai depender de você, da sua verdade. Tá, mas essa imagem ela tem que ser construída. Daí, quando você fala em verdade, eu já entro num ponto polêmico, que Uhum, nem sempre a imagem que a gente passa é real. uhum. E aí, qual é o limite disso? De você trabalhar, construir uma imagem e você ser sincero com você mesmo e com os outros. Trabalhar o conteúdo. Eu sempre desenvolvo dois pilares, que é a carreira, que é o nosso conteúdo, que é tudo o que a gente pode desenvolver como pessoa e profissional, e a imagem. Porque a partir do que você é, as pessoas devem saber o que você é. Se você trabalha os dois com coerência, esses dois pilares, você transmite essa verdade. É verdade contigo, é verdade com as outras pessoas. Tá, mas eu vou insistir um pouco mais. Quando você diz nessa questão de você mostrar o que você é, eu imagino que tem coisas, tem características em nós que elas vão precisar ser mudadas. Não, por exemplo, uma pessoa muito tímida, Uhum. para ela se colocar no mercado de trabalho, e até mesmo desenvolver relacionamentos, isso se torna uma barreira. Sim. Então vamos começar a desenvolver esse raciocínio. O que é preciso trabalhar para que você tenha uma boa imagem pessoal quando a gente fala em marketing pessoal? Se conhecer. A pessoa tem que identificar os seus pontos fortes e ressaltá-los. Eu trabalho muito bem essa comunicação do que a pessoa tem de melhor. Isso é o marketing pessoal. Ao mesmo tempo, as pessoas têm defeitos, é normal. Agora, é necessário que ela conheça esses defeitos e, se eles a atrapalharem no momento de relacionamento, no momento de venda pessoal, ela consiga desenvolvê-los. Só que não ressaltando somente, não focando somente no desenvolver desses pontos negativos. Ela perde tempo, é uma energia dispensa. Você pode muito bem focar os seus pontos positivos. E se nesse caminho você identifica que os negativos te atrapalham, aí você vai procurar desenvolvimento. Mas se, por exemplo, a gente ficar só desenvolvendo os nossos pontos negativos, a gente perde grandes oportunidades de falar o que a gente tem de bom e de construir algo ainda maior. Porque todo mundo tem muitos pontos positivos, não é verdade? Sim, positivos e negativos, mas os positivos devem ser ressaltados, porque nós todos temos. É engraçado, uma pergunta que eu sempre faço: Ah. quais suas características positivas e negativas? As pessoas lembram, em primeiro lugar, as negativas, mas as positivas não. É como se a gente estivesse se autopromovendo. Isso é um exercício difícil, não? Sim, exato, mas é difícil, mas necessário. A gente tem que se vender. O maior produto, a marca mais cara, somos nós. Por que a gente não se vende? Por exemplo, se eu fosse perguntar para você agora, quais são suas características positivas? Sou uma pessoa empreendedora. E aí não é só dizer para você que eu sou empreendedor. Eu tenho que mostrar para você esses empreendimentos. Então, tudo que eu fiz até chegar a esse momento tem que ressaltar para você, ou seja, o meu histórico, o meu currículo, tem que ressaltar para você as características empreendedoras. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar das nossas qualidades? Isso já foi pesquisado, estudado? Não sei se há uma Porque é pesquisa. de um modo geral. Se você me perguntasse, ainda bem que você não me devolveu a pergunta, porque eu já ia ter dificuldade de falar aqui quais são os meus pontos positivos, embora eu sei que existam muitos, Sim, claro, todo sim. mundo tem. Porque talvez Hã. desde a nossa criação com os nossos pais, relacionamentos de amigos e tudo mais, a gente não é acostumado a falar de nós mesmos. Sempre que a gente vai ressaltar alguma coisa boa nossa, as pessoas acabam cortando, ou as pessoas não deixam você desenvolver, acham que você está se vendendo demais, está se autopromovendo demais. É o lado errado do marketing pessoal. Então aí você tocou num ponto importante que eu ia perguntar também. Marketing pessoal não tem nada a ver com autopromoção? Você ficar se autopromovendo? Ou, por exemplo, às vezes muitas pessoas confundem, você está numa roda de amigos e tem gente que gosta de aparecer, né? Fica se divulgando demais. Eu faço isso, eu faço aquilo, a viagem que eu fiz, meu filho é isso. Sabe esse tipo de conversa? Sim, sim. Não é isso. É 50%. É importante que você faça isso dentro de um contexto. Como que você faz para nunca errar? Ouve o que a pessoa te pergunta. Se ela estiver interessada nesse assunto, você desenvolve.
interessada na sua vida, nas suas coisas. Se não, não fale nada. Olha, interessante, uma dica interessante Sim. essa. E aí você sabe o limite entre autopromoção, né? Exato. Na verdade, a autopromoção aqui nesse assunto é você exagerar demais na venda da sua imagem. Tá, quando nós falamos nessa imagem do marketing pessoal, isso envolve o quê? Envolve desde aparência, vestuário, postura. Não vou responder para você. Começa a destrinchar para a gente o que está dentro desse pacote do marketing pessoal. Então, complementando. É. A primeira impressão vai ficar obrigatoriamente na sua imagem. Então, a roupa que você usa, a forma como você senta, como você fala, como você gesticula, tudo isso compõe a tua imagem. O teu vocabulário, a forma como você fala, o tom da sua voz, tudo isso dentro de um composto de imagem. O que mais que a gente pode ressaltar dentro dela? E isso a gente vê no modo físico, mas a gente pode jogar isso para o modo virtual, que hoje tem as redes sociais. E dentro das redes Nossa, a sociais, gente vai falar sobre isso. Pode continuar, mas depois eu vou falar no próximo bloco muito sobre isso, porque aí é um problema à parte. mas só uma curiosidade, antes de nós identificarmos quem realmente as pessoas são, a gente olha principalmente o que dentro de uma rede social? As fotos. Porque elas compõem a sua imagem, porque elas trazem para você a sua primeira impressão, elas falam de você essa primeira impressão. Num primeiro encontro que a gente tem com uma pessoa, a gente já faz um mapa da pessoa. Vou fazer um exercício aqui com você, vou correr um risco enorme. Você nunca me viu e não precisa, pode ser muito sincero. Que imagem você teve de mim? Eu vou dizer se corresponde ou não. Agora, É, uma imagem é a assim primeira vez que você instantânea, me viu foi hoje. Você disse que analisa voz, postura, vestuário, enfim, uma série de coisas. Só para a gente ver, para vocês terem noção de como essa primeira imagem que a gente tem das pessoas, ela é tão importante, porque nem sempre ela corresponde à verdade, uhum, mas ela pode te abrir portas, ela pode ser muito boa. você é uma pessoa detalhista. Certo, tem que ser por causa da profissão. Sim, mas o detalhe na construção da sua carreira, na forma que você quer se apresentar para as pessoas. Você traz o detalhe para se promover de uma forma concreta. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é excelente, porque isso não é exagerado, isso não te atrapalha. Há pessoas muito detalhistas que acabam fazendo desse detalhismo, do perfeccionismo, algo agravante para ela, que atrapalha ela no desenvolver das coisas. Tá. Atrapalha Aí é ela um pouco de metódico demais, seria também, isso? também. Qualquer qualidade ou defeito, quando exagerada, ela nos atrapalha. Olha que curioso isso. Bom, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre as redes sociais, que aí é um universo à parte e rende muita discussão. E eu imagino que você tenha dicas importantes para as pessoas saberem se colocar nas redes sociais. Ok. Nós já voltamos conversando sobre marketing pessoal.